Irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Vamos para o Evangelho de Lucas essa noite. Como disse o nosso diácono Leandro, foi um dia de grande alegria e satisfação que nós tivemos, especialmente essa manhã, recebendo as nossas congregações de Porto do Desígnio e também na cidade de União. E eu preciso também dizer aos irmãos que recebi muitos testemunhos importantes da parte deles. Alguns irmãos me chamaram à parte, conversaram comigo, tanto do Porto do Desígnio, como também da cidade de União, e eles expressaram, meus irmãos, um grande sentimento de alegria pela nossa igreja, por aquilo que o Senhor Deus já começou a fazer no meio deles. Eu estava dizendo aqui para os irmãos, aqui hoje já à tarde, finalzinho da tarde, que um dos irmãos que veio aqui, o presbítero da igreja, disse para mim: você sabe quantas vezes esse irmão que está há 18 anos na igreja, 17 anos na igreja, sabe quantas vezes ele veio para uma outra igreja, para um culto, a primeira vez? Ele nunca sai lá da nossa igreja para ir visitar qualquer outra igreja, nunca saiu, nunca. Todos nós ficamos admirados quando ele disse que vinha, e veio. É um senhor, irmão Lidu. A esposa de um dos presbíteros, que também tem passado por problemas de ansiedade, depressão, ela também veio à igreja. E o presbítero disse: pastor, eu fiquei emocionado quando ela disse que vinha também hoje para a igreja com a gente. E ela conversou bastante comigo hoje, e ela disse: olha, pastor, eu estou muito feliz, eu vou voltar à igreja, eu vou para a igreja acompanhar os irmãos, meu esposo. E ela estava assim, radiante. E eles estão evangelizando uma mulher, e essa mulher veio também para a igreja hoje. E ela conversou comigo depois, e também disse: pastor, eu estou maravilhada com o Senhor Deus, e eu vou começar a ir para a igreja em União. No Porto do Desígnio, a mesma coisa. Os irmãos felizes, os irmãos estão se sentindo amados, cuidados. E olha que agora, irmãos, é que nós estamos começando de fato a trabalhar e operar. Mas só o fato de nós abraçarmos, estendermos a mão para esses irmãos, eles já se sentem aconchegados, se sentem bem, felizes. Então, é como o diácono Leandro estava dizendo, nós passamos por isso, pastor. Nós sabemos muito bem o que eles estão sentindo, o que eles passaram. E é mesmo, antes de eu vir para cá, os irmãos estavam há um bom tempo sem pastor. E vocês sabem o que é estar sem pastor, sem um líder, sem uma direção, sem a pregação. E é muito bom quando Deus envia uma pessoa, um homem de Deus, para cuidar da igreja. E as igrejas que nós estamos cuidando estão recebendo essa graça da nossa parte, uma graça do Senhor, ao qual essa igreja, todos vocês são instrumentos disso. Então, que Deus seja louvado, meus irmãos. Irmãos, essa noite, com a graça de Deus, pretendo expor uma parte do Evangelho de Lucas. Nós voltaremos às parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria que vocês começassem o sermão dessa noite pensando numa cena. Vocês sabem, todos vocês sabem que nós vivemos momentos muito, muito delicados, especialmente quando a questão é segurança pública. Há muita crise, há muita violência, há muita injustiça. Parece que cada vez mais os bandidos dominam, parece que eles crescem, parece que a polícia e as leis, a segurança pública é totalmente ineficiente para combatê-los. Parece que o tráfico de drogas vence cada vez mais, cresce cada vez mais, a injustiça prevalece, a violência tem ganhado vulto cada vez maior. É isso que nós vemos constantemente. As casas
são todas cheias de câmeras de segurança, porque nós temos medo da violência, os bandidos estão soltos, nada acontece com eles, a injustiça prevalece, e cada vez mais o crime se organiza. Perceba, se desorganizados, eles conseguem causar um prejuízo, terror na sociedade, imagine organizado. E eles estão cada vez mais se organizando. Agora imaginem, meus irmãos, que entra hoje à noite nessa igreja o chefe de uma das piores facções criminosas. Todos vocês conhecem, todos vocês o viram no jornal, todos vocês sabem que ele é o terror, mas ele está solto. E de repente ele entra pelas portas da igreja, com toda a sua turma, e todos vocês já ficam desconfiados, vai acontecer um crime. Essa noite, todos ficam sobressaltados, essa noite será perigosa. E o bandido senta num dos bancos da igreja com a sua turma, está ali todo a caráter, com seus colares, como geralmente se vê, e eles estão todos ali. E você começa a tremer. Alguns sentam perto de você e você já fica frio e gelado, com medo, tenso. Você sabe, irmãos, que por uma coisa banal e pequena, um bandido pode tirar a vida de alguém. Nós estamos cansados de ver pessoas que são assassinadas por um troco, por um litro de gasolina, por uma sandália, e por coisas de nada, por uma palavra. Então, quando você está perto de uma figura que você sabe, não é que você desconfia, você sabe quem é, e você sabe que ele está do seu lado, aquele homem mau, aquele homem perigoso, aquele bandido que não está preso, mas você sabe que é um bandido e é um terror. Como é que você se sentiria essa noite? Vocês sabem também que não é incomum igrejas serem assaltadas, bandidos entrarem em igrejas em pleno culto e simplesmente fazerem um arrastão, tentarem cometer um crime, ou até cometerem de fato um crime, matarem pessoas. Isso não é incomum, isso acontece. Acontece no Brasil, acontece fora do Brasil. Há muitos casos que nós poderemos aqui, essa noite, retratar para vocês, casos reais. Então imagine que alguém desse tipo está chegando na igreja com toda a sua gangue e vai sentar do seu lado, perto de você. Agora imagine, esqueça o criminoso. Imagine que pelas portas da nossa igreja, no dia do culto, entra um dos maiores cidadãos, filântropos, beneficente do Brasil. Você olha e vê aquela pessoa entrando e você não acredita. Essa pessoa, essa grande figura da humanidade, esse homem que tem um coração generoso, esse homem que é milionário, mas que doa, ele tem várias ONGs, ele distribui os seus recursos para várias entidades carentes, sustenta pobres na África, sustenta vários hospitais. Eu não acredito que esse homem está aqui na minha igreja, que ele veio para o culto. E você já fica toda feliz pela presença de uma pessoa ilustre, você se alegra, você toca no irmão do seu lado e diz: olha quem está aqui, olha quem chegou, olha quem veio aqui para a igreja essa noite. No jornal que você lê, ou nos noticiários que você vê, você sempre se depara com uma foto dele, ou com o nome dele, ou com uma notícia acerca dele. O filântropo fulano de tal
fez uma doação milionária para o Hospital do Câncer. E você olha, ele está do meu lado. Essa alma generosa, essa alma tão piedosa está sentada do meu lado. Você nem acredita. Nós temos uma história que Jesus conta que parece muito com isso, irmãos. Abram em Lucas, capítulo 18, por favor. A partir do verso 9. É a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, de que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, estando em pé, de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa, em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém. Curve a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, pela tua compaixão e misericórdia. Eu te dou graças, Senhor, porque aprouve ao Senhor nosso Deus em Jesus Cristo nos redimir dos nossos pecados, nos salvar com o sangue precioso de Jesus, limpando nossas máculas, tirando o nosso pecado, pagando todo o preço da dívida que era contra nós. Obrigado, Senhor. E eu te suplico essa noite, que nos conduza com a tua palavra, nos dando entendimento, Senhor, e nos alimentando a alma, nos fazendo crescer, aprender e ver o Senhor Jesus Cristo aqui. Nós te suplicamos isso em nome do Salvador maravilhoso, Jesus de Nazaré. Amém. Nós temos uma parábola que fala de 2 homens. Um deles é um fariseu, o outro é um cobrador de impostos. Se eu perguntasse a vocês, o que vocês acham dos fariseus? O que vocês acham dos cobradores de impostos? Vocês já leram a Bíblia? Vocês já têm um feedback da Bíblia? Então vocês certamente já têm algum juízo formado sobre os fariseus e sobre os cobradores de impostos. Os fariseus eram homens bons ou maus? Os cobradores de impostos eram homens bons ou maus, na perspectiva dos judeus? Quem eram eles? Na sua perspectiva, provavelmente você vai dizer: os fariseus eram homens reprovados, eram homens maus, legalistas, foram várias vezes reprovados por Jesus. Jesus olha para os fariseus e diz: hipócritas. Jesus, em outra ocasião, diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, Jesus nos dá uma imagem dos fariseus, e nós temos uma imagem dos fariseus por causa do Novo Testamento. Mas essa não era a imagem que os judeus tinham dos fariseus, irmãos. E nem todos os fariseus eram hipócritas, como Jesus disse, acerca de alguns deles.
Nicodemos era fariseu. E ele foi elogiado pelo Senhor. Há muitos outros fariseus na Escritura Sagrada que não têm uma pecha pecaminosa, uma reprovação. Alguns sim, são retratados de maneira bem negativa. Mas de maneira geral, para os judeus, os fariseus eram o grande exemplo. Eram as figuras a serem imitadas. Todos queriam ser como os fariseus. Eles liam a Bíblia, o Antigo Testamento, eles se esforçavam para obedecer, eles estavam sempre no templo, eles cumpriam toda a lei de Moisés, buscavam à risca cumprir. Eles eram tão preocupados em obedecer o que estava escrito, que eles criaram várias leis para não quebrar a lei de Deus. Sabe, eles eram tão cuidadosos que, para não deixar de ir ao culto, por exemplo, eles criaram várias leis para eles que os obrigavam a ir ao culto, só para não quebrar o Shabat, o sábado judaico, para estar lá adorando naquele dia. Então eles eram zelosos pela lei. A sociedade judaica olhava para os fariseus com grande admiração. Nós é que temos essa imagem dos fariseus errada, porque nós vimos Jesus várias vezes em confronto com alguns dos fariseus e geralmente a perspectiva era negativa do nosso Senhor. Então nós olhamos com o olhar do nosso tempo, sem conhecer com profundidade os fariseus, e começamos a dizer que os fariseus são a pior raça que pode existir. São religiosos da pior espécie, sem considerar o lado positivo dos fariseus. E sem considerar principalmente a maneira como o povo daquele dia, daqueles dias, olhavam para eles. Então, os fariseus, se fôssemos naquela época fazer uma pesquisa de opinião pública, eles estavam lá em cima na aprovação. Eles eram simplesmente os puritanos daqueles dias, na perspectiva dos judeus. Todo bom crente reformado tem uma grande admiração pelos puritanos do século XVII, pela vida piedosa, reta, séria, compromissada com as Escrituras. Agora imagine, era assim que os judeus viam os fariseus naqueles dias. Eles olhavam e diziam: eu quero ser como um fariseu. O apóstolo Paulo diz: eu fui fariseu, fariseu dos fariseus. Então perceba, irmãos, os fariseus eram simplesmente demais, os homens a serem imitados, os verdadeiros piedosos, tementes a Deus. Todos olhavam para ele com um olhar de aprovação, de admiração. Assim eram os fariseus. Veja o que Jesus fala sobre este fariseu da parábola. E depois entendamos por que Jesus usa a imagem do fariseu aqui. Primeiro, para quem Jesus e por que Jesus disse essa parábola. Olha o verso 9. Ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Segundo, acreditavam que eles eram justos. E terceiro, desprezavam os outros. Essa era as características das pessoas às quais Jesus disse essa parábola. Homens que confiavam em si mesmos, se achavam justos e desprezavam os outros. É claro que alguns fariseus eram assim. Nem todos eram assim, mas alguns eram assim. Alguns fariseus olhavam para si sabendo tudo que faziam em relação à sua piedade, em relação às suas orações, em relação ao amor pela palavra.
seu compromisso e zelo na casa de Deus, eles diziam: Senhor, eu te dou graças, porque eu sou assim. Então Jesus diz essa palavra para pessoas que já se achavam perfeitas, justificadas, confiavam em si mesmos. E quanto aos demais, elas simplesmente desprezavam essas pessoas. Então Jesus começa falando que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era um fariseu. O fariseu, posto de pé, assim orava consigo mesmo. Essa expressão, orar consigo mesmo, ela significa algo mais ou menos assim: orava sobre si mesmo, acerca de si mesmo. E a oração do fariseu é justamente essa: eu faço isso, todos os dias eu vou isso, eu dou o dízimo. Então ele estava dizendo tudo que ele mesmo fazia. Era uma oração sobre si mesmo. É como você chegar para alguém e dizer: olha, eu tenho tantos anos, eu sou formado nisso, nisso e nisso, eu trabalho todo dia aqui, eu tenho o meu currículo e aqui está todos os meus certificados. Você começa a mostrar sua bagagem. O fariseu na sua oração está fazendo isso. Jesus diz que ele orava, se colocou de pé e orava consigo mesmo. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Aqui você já percebe que ele estava se achando bem acima dos demais, não é? Bem mais alto do que os outros homens, num outro patamar. E ele então diz: não sou extorsionário, não sou injusto e não sou adúltero. Todos os outros homens, ele diz, eram assim. Não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adúlteros. Ele retrata algumas pessoas, algumas classes de homens. Homens que extorquiam os outros, homens que cometiam adultério e homens que viviam na prática da injustiça. E Jesus diz que havia também um publicano que estava do lado dele, um pouco mais longe, mas ali também no templo. E ele então diz: e nem sou como este publicano. Os judeus, eles não gostavam dos publicanos. Publicanos são cobradores de impostos. Então os judeus, eles odiavam os cobradores de impostos porque consideravam eles como traidores do povo judeu. Para quem eles recolhiam impostos? Para o Império Romano, para o governo de César. E o César colocava um judeu para recolher o imposto dos outros judeus. Mateus, o evangelista, era um publicano, um cobrador de impostos. Jesus passa na banca de Mateus, dos impostos, e diz: Mateus, segue-me. Ele deixou sua banca de impostos e foi seguir o mestre. Então, os judeus odiavam os cobradores de impostos, os publicanos, porque eles achavam que eles estavam traindo o povo judeu por Roma. Os cobradores de impostos, eles lucravam muito nesta profissão, porque eles cobravam além do imposto, para tirar o salário deles. Imagine que o imposto, por exemplo, era 8%, e os cobradores chegavam a dizer: olha, 12%. E geralmente eles eram homens ricos e abastardos, porque eles recebiam muito para si mesmo e entregavam o imposto que era devido a Roma, mas ficavam com uma grande parte. Então os judeus odiavam esses homens, traidores do povo. Não confiem no cobrador de impostos. Nenhum cobrador de impostos é salvo. Nenhum cobrador de impostos tem o perdão de Deus. Nenhum cobrador de impostos pode estar no reino dos céus. Eles simplesmente não conseguiam imaginar que um cobrador de impostos pudesse ser salvo. Então o fariseu olha para o cobrador de impostos, depois que ele diz: eu não sou como os adúlteros, eu não sou como os que estão extorquindo dinheiro, não sou como os que praticam injustiça, e nem como esse cobrador de impostos. O cobrador de impostos entra na classe aí dos piores, não é? Mas o fariseu, ele está muito acima. Então ele é
um santo mesmo, né? Na oração dele, ele está dizendo, olha Senhor, tu sabe que eu não sou como esses aí. O Senhor sabe quanto eu me esforço, sou zeloso, não sou como esse cobrador de impostos. O fariseu diz, eu jejuo 2 vezes por semana. Era preciso jejuar 1 vez por mês. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Ele fazia muito mais do que o que a lei falava. Ele estava avançado ali, ele tinha créditos, porque a lei dizia 1 vez a cada mês, e ele dizia, eu faço 2 vezes a cada semana. Ele está dizendo isso para Deus. Jejuo 2 vezes a cada semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo. Enquanto que na lei, o dízimo era exigido de algumas coisas. Mas o fariseu diz, não, eu dou de tudo. Eu sou um homem que busco estar na presença de Deus de maneira perfeita. Deus pede 10%, eu dou 20%. Deus diz para dar o dízimo disso e mais isso, eu dou de tudo que eu tenho. Perfeito. Não é? Quem vai reprovar esse homem? Quem vai chegar diante desse fariseu e dizer, olha, você está errado? Quem vai chegar para um irmão e dizer, irmão, eu acho que você está orando demais. Irmão, é pecado orar demais. Eu sei que nós temos que orar, mas o irmão está exagerando. Você já disse isso para alguém? Talvez você tenha dito assim, irmão, você não está orando, você está pecando porque não está orando. Mas você dizer que alguém está orando demais. Toda vez que eu vou na sua casa, irmão, você está orando. Eu ligo para você e você responde 2 horas depois, não atendi porque estava orando. Você chega para alguém da nossa igreja e diz, irmão, você está pecando. Por que eu estou pecando? Porque você está lendo muito a Bíblia. Onde já se viu isso, um crente ler tanto a Bíblia? Eu sei que você tem que ler a Bíblia, mas você está exagerando. Sempre que falo com você, você fala da Bíblia. Você diz que lê o livro da Bíblia. Você conta histórias da Bíblia. Manda mensagem, você diz, agora estou lendo a Bíblia. E sempre é a Bíblia. Você peca porque lê muito a Bíblia. Alguém diz isso? Não. Assim era o fariseu. Ele está dizendo, faço mais do que o que se manda na lei. O pastor orientou a igreja que todos os dias ore algumas vezes em horários específicos, mas eu não, eu passo o dia inteiro orando. Eu não oro só quando acordo, não oro só quando vou deitar, não oro só antes das refeições. A minha vida é uma vida de oração. Assim era um fariseu. É o que ele está dizendo, eu faço mais do que o que é preciso. Eu faço além do que o que a lei manda. Senhor, tu sabe, eu te agradeço por isso, Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Que grande orgulho, não é? O fariseu tem. E aí nós pensamos no filântropo que entrou aqui na igreja. Homem que ajuda todo mundo. Homem que tem prazer em ter o seu nome estampado no jornal. Tem acho que foi o irmão Kennedy, não foi, que falou aqui uma ilustração outro dia, de um dos famosos livros da literatura brasileira, de um sujeito chamado, como é que era o nome dele? Fulano Beltrano. Fulano Beltrano, quando soube que a mídia, né, a propaganda era algo interessante, começou a pagar, fazer caridade e mandava para a mídia. Olha, Fulano Beltrano doou R$1.000 para a entidade de caridade. Semana seguinte, Fulano Beltrano pegava mais um dinheirinho
e ajudava ali os mendigos na rua. Mandava um WhatsApp para a Globo. Fulano Beltrano entregou 20 cestas básicas. Aí estampava no jornal. O William Bonner dizia, fulano Beltrano entregou 20 cestas básicas, tarará. E aí ele gostou daquilo, e ele estava ali cheio de si. Tinha muito dinheiro, tinha muito recurso. Não fazia falta. Mas a preocupação dele, na verdade, era o nome dele, a fama dele. As pessoas, sabe, olha quem está aqui, fulano Beltrano. O maior filântropo, o maior doador, o homem mais generoso da cidade. E aquilo enchia ele ele vinha na igreja para ouvir essas coisas. Ele ia para as reuniões para receber os tapinhas nas costas. Você é um homem bom, generosíssimo. Ele adorava aquilo, irmãos. É preciso, igreja, conhecer os reais motivos do nosso coração. Praticar o bem é sinônimo do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Mas assistencialismo não é Evangelho. Não confunda. Assistência social é uma coisa. A igreja não é chamada a fazer assistência social. Porém, a igreja é chamada com motivação correta, por amor às pessoas, por causa do exemplo maior que é o nosso Salvador Jesus Cristo, que amou tantos homens que se entregou. Cristo deu o bem mais precioso pelos homens pecadores, a própria vida. Então nós praticamos o bem porque Jesus disse que é certo fazer o bem, é o correto fazer o bem, é justo fazer o bem. Não é para exibição, não é para o nosso nome ficar estampado nos jornais, é simplesmente porque isso é correto. E isso é um reflexo do amor de Cristo. É como se as pessoas olhassem para você e visse o próprio Jesus Cristo, porque Cristo faria isso. Mas Cristo nunca quis que o nome dele estivesse estampado como orgulho de ser um homem bom. Ele não buscava fama para si mesmo, ele não buscava os holofotes, ele não queria ali aquele espetáculo midiático em cima dele. Ele não fazia milagres, ele não curava doentes, ele não amava as pessoas porque ele estava buscando mostrar isso para alguém. Era porque de fato ele amava as pessoas. As motivações, irmãos, são importantes para nós reconhecermos o nosso próprio coração. Quando nós praticamos o bem, somos como fariseu e nos orgulhamos? Ficamos dizendo para Deus, tu sabes, Senhor, eu fiz isso. Ou nós fazemos o bem porque sabemos que temos que fazer o bem e fazemos com amor ao próximo. Essa é a motivação certa. E nós precisamos treinar o nosso coração a entender a motivação certa, a fazer o bem de maneira certa, correta. Se você der um pedaço de pão para uma pessoa que está faminta, essa pessoa vai comer o pão e aquele pão será uma bênção para aquela pessoa. Não importa a mão que entregou o pão. Não importa se foi o fulano Beltrano que queria os holofotes, ou se foi um crente de bom coração, levado pelo amor de Cristo. Não importa, aquele pão vai nutrir e vai ser bom para aquela pessoa. Mas quando Cristo julgar o seu coração, ele reprovará aquele que entregou o pão com um coração desejoso de mídias e holofotes. E ele aprovará aquele que entregou o pão com amor. Essa é a razão correta. Naquela mesma ocasião havia o publicano.
Veja, o publicano estava ali, cabeça baixa, não tinha coragem de olhar para o céu. O verso 13 diz: e o publicano, estando em pé, de longe, não queria levantar seus olhos ao céu. Ele estava envergonhado. Ele sabia que era um pecador. Ele diz: tem misericórdia de mim, pecador. Então veja, ele nem conseguia levantar sua cabeça para dizer: ó Deus, Senhor, eu agora ergo os meus olhos ao céu para te buscar. Ele não conseguia fazer uma oração assim. Ele ficava envergonhado, curvado, mas orava. O texto diz: não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja, irmãos, essa expressão da parábola de que o publicano batia no peito, vocês sabem que os homens não batiam no peito naquela época. Não era parte da cultura masculina judaica bater-se no peito. Sabe quem fazia isso? Só as mulheres. Sabe quando um homem fazia isso? Quando ele estava se sentindo altamente desgraçado. Só em situações realmente ultrajantes, horríveis, as piores de todas. Quando um homem dizia assim, não apenas uma verborragia, não falar por falar, mas quando realmente ele dizia para si mesmo: eu sou um lixo. Aí o publicano, nessa parábola, batia no peito dele, dizendo isso. Ele não olhava para o céu. Esse publicano era um homem rico. Era um homem que tinha muitos recursos. E lembrem um detalhe: os judeus odiavam os publicanos. Eles gostavam dos fariseus. Mas os publicanos eles odiavam. Não era só os fariseus que não gostavam dos publicanos. Todos os judeus tinham repulsa pelos publicanos. Traidores, como eu lembrei a vocês. Mas eles, os publicanos, tinham dinheiro, tinham recurso, eram abastardos, mas aqui está um publicano que se julgava um miserável, da pior qualidade, do pior tipo. Não conseguia levantar os olhos para o céu, batia no peito, declarando a sua desgraça, a sua miséria, e a sua oração simplesmente era: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele só clamava por misericórdia. Misericórdia, Deus, tem misericórdia, Deus. Eu sou pecador, pecador miserável, pecador nato. Tem misericórdia de mim. Eu lembro, numa certa ocasião, isso nunca saiu da minha mente, em que o pastor Paul Washer estava pregando, e ele disse: você quer saber qual é a oração que Deus ouve? E ele então faz algo parecido com o que está nessa parábola. Ele retrata um homem orando assim, todo bonito, e depois ele retrata outro que se ajoelhava e não levantava a cabeça e dizia os seus pecados, confessava tanta miséria, tanta podridão na vida, e dizia: Deus tem misericórdia. E ele disse: essa é a oração que Deus ouve. Esse homem Deus escuta. Aqui está, irmãos, no verso 13, o homem fazendo exatamente isso, reconhecendo a sua miséria moral humana, reconhecendo que é um pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. O publicano não se justifica diante de Deus. O publicano não tenta sair e explicar a culpa.
Ele só diz: eu sou pecador, sou um pecador diante de Deus. Não tem justificativa. Não apresenta: mas foi porque aconteceu isso, eu estava nessa situação aqui, e de repente, eu sou pecador, sou pecador. É o que diz o publicano, irmãos. Ele confessa o pecado diante de Deus, confessa a sua situação miserável diante de Deus, não olha para o céu porque se envergonha dos seus pecados, não consegue encarar Deus, não consegue levantar os olhos porque é pecador, ele só sabe dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Nós pensamos que não há, se fôssemos judeus, que não há perdão para o publicano. Agora lembre do líder da facção que entrou na igreja. Quando você o viu, se você fosse um judeu, você dizia: está entrando um publicano. Deus me livre, que sente bem longe de mim. E você não consegue ver que um homem miserável daquele pode ser salvo pela graça de Deus, pode se arrepender dos seus pecados. Não importa a miséria que ele tenha cometido, não importa quanta desgraça ele tenha feito no mundo, Deus pode salvar um pecador miserável. Deus pode salvar assassinos, Deus pode salvar estupradores, Deus pode salvar o pior dos homens. Aquele que nós consideramos como lixo. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, disse que tudo que ele havia feito como fariseu, ele considerava como refúgio. E às vezes nós olhamos para homens desse tipo e nós somos os primeiros a dizer: é o lixo da sociedade. Eu não estou aqui justificando bandidos, traficantes, líder de gangues, facções, nada disso. Mas eu estou lembrando a vocês que homens como esse podem ser salvos pelo Senhor. Jesus Cristo, quando ele volta-se para salvar um pecador, ele muda o pecador. E um dos primeiros atos de mudança é o arrependimento, que fica explícito, fica exatamente como esse publicano. Ele vê toda a sua podridão e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Nós não pregamos o evangelho para pessoas assim. Dificilmente você vai pregar o evangelho para um homem que você considera um parasita, um bandido, alta periculosidade, você diz: para bem longe de mim. Você quer pregar o evangelho para o seu vizinho do condomínio, para a pessoa que está do seu lado na faculdade? Ainda é difícil fazer isso, não é? Mas vamos considerar que para estas pessoas você prega o evangelho. Mas para o bandido miserável, o líder da facção, você diz: não, esse já está encaminhado. O lugar dele está certinho, já queimando, aquecendo, no inferno. Mas, irmãos, Cristo veio para salvar pecadores. Cristo veio para salvar. E homens com uma característica e uma folha corrida tão horrível como a de um bandido podem ser alcançados pelo evangelho. O grande e o maior de todos os exemplos estava naquele ladrão do lado de Jesus, um malfeitor, criminoso, assassino. Aquele homem não era só um bandido, porque os romanos só crucificavam os piores criminosos. A morte de cruz era tão horrível que era proibida para os romanos. Nenhum romano era morto na cruz. Só os outros povos. E mesmo assim,
Só quando o crime era bárbaro, quando o crime era uma autoofensa, aí a cruz, para servir como exemplo, era o pior castigo. Aquele ladrão que estava do lado de Jesus, haviam 2 ladrões, um deles continuou até o último suspiro com a sua impiedade, mas o outro ladrão que estava do lado do Senhor Jesus, que era de alta periculosidade, o líder da facção nos dias de Cristo, o pior dos bandidos dos dias de Cristo, de repente, ele olha para o Senhor Jesus na cruz do meio e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquilo, irmãos, foi uma ação salvífica, graciosa de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, naquele pecador. Pregado naquele madeiro, com os seus últimos momentos de vida, Cristo vem com a sua graça em um bandido terrível, malfeitor, e o salva. Tira ele do inferno e leva para a vida eterna, para a salvação. As palavras de Cristo são tão maravilhosas, irmãos. Quando o ladrão pede misericórdia, as palavras de Cristo são: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Não é, eu vou estudar o teu caso, eu vou examinar, eu vou fazer aqui o balanceamento das tuas boas obras e das tuas más obras. Eu vou ver quantos anos você foi incrédulo e a partir de quando você se converteu. Vamos ver se a balança vai pender mais para o lado bom ou para o lado ruim. Tudo foi anulado naquele momento. Todos os seus pecados foram absolvidos. Cristo estava carregando os pecados daquele homem lá na cruz do meio. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Salvo. Salvo. Irmãos, essa parábola traz uma lição. E a lição dessa parábola, uma das, é a humildade. A parábola termina no verso 14, com Jesus Cristo novamente tomando a palavra e explicando. Ele começa dizendo por que vai contar a parábola, para quem. E depois ele diz o que aconteceu com os 2 homens. Ele diz: eu vos digo que este homem, se referindo ao cobrador de impostos, o publicano, este homem desceu justificado para sua casa, em vez do outro. O outro não foi. O outro, que passava o dia todo lendo a Bíblia, orando, jejuando 2 vezes por semana, dando dízimo de tudo, não foi justificado. E lembre, irmãos, Jesus diz, a parábola é para pessoas que confiavam em si mesmas, orgulhosas, pessoas que se achavam os melhores, como disse o Senhor Jesus, pessoas que se achavam justas. Eu tenho certeza que eu já estou salvo. Por que você está salvo? Porque eu vou para a igreja todo domingo. É só por isso? Não, é porque eu também leio a Bíblia todo dia. Sim, e é só isso, eu também oro. Eu faço. Onde está Cristo? É por isso que você é salvo, que você vem para a igreja, porque lê a Bíblia. Não é porque Jesus morreu por você, não é porque você crê em Jesus Cristo que você é salvo. É pelos seus méritos que você é salvo, pelo esforço de ler a Bíblia, de orar que você é salvo, ou é porque você simplesmente confia totalmente na obra de Jesus Cristo na cruz? É por isso que somos salvos, irmãos. O publicano, coitado, ele dizia: Senhor, eu não presto. Senhor, não adianta, eu só faço podridão. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E a Escritura diz que este desceu justificado. Olha a palavra que Jesus diz no verso 14, irmãos. Eu vos digo que este homem desceu
justificado. Aqui nós encontramos a doutrina da justificação pela fé, sem obras. Ele não fazia nada de bom, nada que prestasse. Era um miserável, batia no peito, ser propício a mim, pecador. E Jesus disse: este está justificado. A justificação é isso, irmãos. O final da parábola vem a conclusão do Senhor Jesus e para nós. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, abatido. Mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Essa expressão não é que serão os últimos a entrar no céu. Os últimos aqui, no entendimento, é os que não entrarão no céu. E os últimos, nessa explicação, que serão exaltados, é os que entrarão no céu. Que o Senhor nosso Deus, irmãos, nos ajude. Nos dê um coração como o coração de nosso Salvador Jesus Cristo, disposto a amar o próximo, mas especialmente, irmãos, um coração contrito e cheio de humildade, para sermos como o nosso Senhor. Que o Senhor nos livre de um coração orgulhoso, que busca vanglória, fama, o aplauso, busca palavras. Que o Senhor nos livre desse coração e nos dê um coração como o do nosso Salvador. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Foi uma noite muito boa, Senhor. Obrigado, nosso Deus, por nos congregar aqui, para podermos termos esse privilégio, Senhor, de adorar, de cantar ao Senhor, bendizer o teu grande nome, o teu santo e excelso nome. Obrigado por abrir sempre uma porta de arrependimento em nosso coração pelos nossos pecados. Obrigado por ouvir as nossas orações, Senhor. Nós temos muitas oportunidades, Senhor, de fazermos como esse publicano e dizermos: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Nos ajude, Senhor, a reconhecer os nossos pecados e nos ajude a olhar para Deus, para Jesus Cristo, que é a salvação e o perdão. Perfeito e garantido, Senhor. Pai bendito, nos leva aos nossos lares, na proteção do Senhor, com todo cuidado, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, guarda-nos de todo mal, protege nossos filhos, nossas mulheres, as mulheres aos seus maridos, abençoa toda a igreja, todas as nossas congregações, pastor Salmeron, pastor Gustavo, abençoa o pastor Pedro Oliveira em Altos, abençoa os presbíteros em União, abençoa as nossas irmãs e os irmãos em Porto do Desígnio, Pai. Cuida de todo esse povo, Senhor, um povo santo, precioso para o Senhor. Nos ajude a ajudá-los, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentem-se, meus irmãos.